Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e foram definidos os grupos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado foi disputada a 18ª e última rodada da primeira fase, quando foram definidos os três últimos classificados, né, as três últimas vagas em aberto do grupo A foram preenchidas. Também foi conhecido o último time rebaixado, time que fará companhia a Santa Cruz, Oeste e Paraná Clube, e também foram formados aí os dois novos grupos, né, o grupo C e o grupo D. E agora, nessa segunda fase, as equipes jogarão entre si em turno e retorno dentro dos grupos, né, serão mais 6 jogos para cada equipe. Os dois primeiros colocados de cada grupo já garante vaga na Série B do ano que vem, enquanto que os vencedores de cada grupo, né, o primeiro colocado do grupo C e o primeiro colocado do grupo D, fazem a final em jogos de ida e volta. A rodada desse sábado não teve muita modificação, os 4 primeiros colocados do grupo A permaneceram os mesmos, né? Só mudou ali um pouquinho a ordem da segunda para a quarta colocação. No grupo B, nem isso, né? O grupo B se manteve aí da forma que começou. Então vou passar para vocês os resultados, vou passar a classificação final da primeira fase e em seguida eu trago para vocês então a formação dos quadrangulares. Lembrando que a tabela vai ser divulgada pela CBF aí nessa segunda-feira, no máximo até terça-feira. A CBF já está divulgando aí a tabela dos quadrangulares esses que devem começar já no próximo final de semana. Então vamos lá? Vamos colocar aqui na tela então os resultados desse sábado, começando pelo grupo A, né? O grupo A teve aí a vitória do Paysandu sobre o Manaus por 2-0. Esse resultado garantiu ao Paysandu a primeira colocação na classificação desse grupo, com 30 pontos ganhos. O Manaus, com a derrota, acabou se classificando mesmo assim. O Manaus, se perdesse, dependeria aí de tropeços ou do Botafogo ou da equipe do Ferroviário. E quem acabou dando uma forcinha aí para o Manaus foi o Floresta. O Floresta, que lutava contra o rebaixamento, que tinha ainda possibilidades matemáticas de ser rebaixado. O Floresta venceu o Ferroviário por 1-0, se livrou do rebaixamento e de quebra ainda tirou o Ferroviário da jogada. Se o Ferroviário vence, ele tomava essa quarta vaga do Manaus. Como o Ferroviário mais uma vez decepciona, né? Já é o terceiro ano seguido que o Ferroviário faz aí uma primeira fase, sempre ficando ali entre os primeiros colocados e nas rodadas finais perde fôlego. Neste ano aconteceu a mesma coisa e o Ferroviário então acabou aí ficando de fora mais uma vez da segunda fase. Terminou essa fase na 6ª colocação com 24 pontos, 2 pontos atrás do Manaus. O Floresta com o resultado se mantém na Série C, né? O Floresta, que foi uma das equipes que subiu da Série D na temporada passada, se mantém na Série C, termina a competição na 8ª colocação do grupo com 21 pontos e 4 vitórias. E quem se deu mal foi o Jacuipense, que lutava aí contra o rebaixamento, acabou vencendo, né? O Jacuipense venceu o Altos pelo placar de 3-2 lá no Barradão, mas esse resultado não foi suficiente, uma vez que o Floresta venceu. Então o Floresta aí conseguiu se manter 3 pontos à frente do Jacuipense. O Jacuipense precisava vencer, torcer por derrota do Floresta e ainda descontar, né, 6 gols no saldo. Então, teve uma hora ali que chegou a estar 2-0 para o Jacuipense. O torcedor do Jacuipense até chegou a acreditar aí numa possível virada, né, do Jacuipense, virada no sentido na tabela, né, dele conseguir se manter na Série C, mas o Jacuipense aí é rebaixado 2 anos após ter subido para a Série C. Também tivemos outro jogo que poderia mexer com os classificados, foi Santa Cruz e Botafogo. O Santa Cruz já estava rebaixado, se despedindo aí da competição. Ele empatou lá na Arena Pernambuco com o Botafogo da Paraíba em 1-1. Se o Santa Cruz tivesse feito 2-1, tivesse virado o placar, porque o Botafogo saiu na frente, o Botafogo perderia a vaga por Volta Redonda. O Botafogo terminou a fase com 27 pontos e 6 vitórias. O Volta Redonda, 26 pontos e 6 vitórias. Então, se o Botafogo toma a virada do Santa Cruz, ele acaba perdendo essa vaga para o Volta Redonda no saldo de gols. Falando no Volta Redonda, o Volta Redonda e o Botafogo, só para voltar no Botafogo, o Botafogo ficou com a 3ª colocação desse grupo, com 27 pontos, ainda conseguiu se classificar na frente do Manaus. O Volta Redonda fez ali a sua parte, né? Ele tinha que vencer o Tombense e depois torcer por uma combinação de resultados. A parte dele ele fez, bateu o Tombense pelo placar de 2-1, chegou aos mesmos 26 pontos que a equipe do Manaus, porém ficou com uma vitória a menos. O Manaus terminou a fase com 7 vitórias contra 6 vitórias da equipe do Volta Redonda. Então o Volta Redonda
acabou ficando fora dessa segunda fase pelo número de vitórias. O curioso é que o saldo de gols do Volta Redonda é bem melhor do que o do Manaus. O Volta Redonda tem 5 gols positivos de saldo, enquanto que o Manaus se classificou com menos 4 de saldo, né? E aí foi o número de vitórias, então, do Manaus que acabou levando o time amazonense pela primeira vez para a segunda fase da Série C. O Tombense, apesar de ter aí perdido lá para o Volta Redonda, acabou ali se mantendo na segunda colocação no saldo de gols. Ele teve 2 gols a mais de saldo que o Botafogo da Paraíba, né? Então o Tombense ficou na segunda colocação com 27 pontos, o Botafogo também fez 27 pontos, mas teve saldo de gols inferior. E o Manaus fecha aí o G4 com 26 pontos. Aí completando a classificação, Volta Redonda, quinto colocado também com 26 pontos, uma vitória a menos. O Ferroviário, sexto colocado com 24 pontos. O Altos termina aí a sua primeira participação na Série C com 21 pontos na sétima colocação. O Floresta, na oitava colocação, também com 21 pontos, mas com 4 vitórias contra 5 do Altos. Aí rebaixados, o Jacuipense, 18 pontos, e a equipe do Santa Cruz, que se despede aí com 12 pontos, sua pior campanha em toda a Série C do Campeonato Brasileiro. Grupo B já estava tudo definido, né? Inclusive tem até um jogo que começou mais cedo. O Paraná e o Oeste estavam com pressa de se despedirem da Série C e acabaram entrando em campo às 3 da tarde. E o Paraná aí conquistou aí a sua maior goleada na Série C, bateu o Oeste por 4-0, resultado que não mudou absolutamente nada a vida dos dois, né? Os dois já estavam rebaixados. O Paraná termina a competição na 9ª colocação desse grupo com 16 pontos e o Oeste, pior campanha aí dessa Série C, apenas 7 pontos ganhos e uma única vitória essa que atrapalhou demais a vida do Figueirense, e já eu vou falar para vocês por quê. Bom, nos outros jogos dessa rodada, o Grêmio Novo Horizontino venceu o Mirassol em Mirassol por 1-0, gol marcado ali no finalzinho do jogo. Com esse resultado, o Novo Horizontino, que já tinha a primeira colocação no grupo assegurada e também a melhor campanha geral da primeira fase da Série C assegurada, chegou a 39 pontos e também assegurou a melhor campanha de toda a história da Série C neste formato, né? Então o Grêmio Novo Horizontino aí fazendo uma grande campanha nessa primeira fase da Série C. O Ituano ficou no 0-0 com a equipe do Botafogo e terminou ali na segunda colocação com 33 pontos. Ipiranga empatou também com o São José em 1-1, ficou na terceira colocação com 32 pontos. E o Criciúma, que já estava classificado, perdeu mais uma fora de casa. A campanha do Criciúma fora de casa é muito ruim, então é preciso ficar atento para isso nos quadrangulares. O Criciúma perdeu para o Figueirense por 2-1 e termina aí na quarta colocação com 30 pontos, um ponto acima do Figueirense. Figueirense que foi o quinto colocado com 29 pontos. E o que pesou aí nessa desclassificação do Figueirense foi justamente ter sido a única equipe que perdeu para o Oeste, né? O Figueirense aí acabou sendo derrotado para o Oeste e esses pontos aí desperdiçados contra o último colocado fizeram falta agora para brigar aí pela essa classificação para a segunda fase. Seguindo aqui com os classificados, o São José foi o sexto colocado com 23 pontos, o Botafogo de Ribeirão terminou na sétima colocação com 22, o Mirassol, que para mim aí foi uma das decepções dessa Série C, junto com o Santa Cruz, ficou apenas na oitava colocação com 19 pontos, Paraná Clube 16 pontos rebaixado e Oeste 7 pontos rebaixados. Bom, agora vocês querem saber como é que ficou a composição dos grupos. Vamos lá então? Vamos colocar aqui na tela então como é que é a composição dos grupos. O grupo C, né, que agora a CBF chama de grupo C, vai ter o Paysandu, que foi líder do grupo A, o Ituano, segundo colocado do grupo B, Botafogo da Paraíba, terceiro colocado do grupo A, e o Criciúma, quarto colocado do grupo B. O grupo D tem o Grêmio Novo Horizontino, primeiro colocado do grupo B, o Tombense, segundo colocado do grupo A, o Ipiranga, terceiro colocado do grupo B, e a equipe do Manaus, quarta colocada do grupo A. Então, essa aí é a composição dos grupos da próxima fase. Lembrando, os times jogarão entre si em turno e retorno dentro dos grupos. Os 2 melhores de cada grupo sobem para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. E aí eu quero saber agora de vocês, qual desses 2 grupos que eu passei aqui é o mais difícil, é o mais complicado? Se bem que na segunda fase da Série C não tem grupo fácil, não tem jogo fácil, mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber qual desses grupos aí está mais pesado e quais dessas equipes vocês veem aí melhores condições de conseguir um acesso. Deixa a opinião aqui de vocês nos comentários. Bom, por enquanto as informações que eu tinha para trazer eram essas, espero que vocês tenham gostado, que tenham sido úteis.
E a partir da próxima segunda-feira, nós vamos fazer aí um acompanhamento total desses quadrangulares. Então tem vídeos diários só para falar da Série C. Então se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque a partir da próxima segunda-feira, vídeos diários aí para a gente estar falando aí o dia a dia dessas 8 equipes que estão aí na luta pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo, valeu?